vamos falar agora então sobre programação linear. O nosso texto de apoio é o livro chamado Pesquisa Operacional, né, para os cursos de Administração e Engenharia, de Silva et al., que vocês podem acessar no SIGA, né, na minha biblioteca. Mas qualquer livro de pesquisa operacional vai ter esse conteúdo aí que nós veremos nessa disciplina. Inicialmente, né, a gente pode falar aí sobre o que é pesquisa operacional, né? É um método científico de tomada de decisões e por meio de análises quantitativas, né? Então, por exemplo, as conhecidas áreas de aplicação da pesquisa operacional são, né, a definição de problemas de produção, né, principalmente a definição de mix de produção, né, como a decisão sobre quais produtos produzir dentro de um intervalo de tempo em que haja uma restrição de recursos humanos e recursos materiais disponíveis, né, a partir de restrições de demanda, né, a partir de informações sobre lucros, né, de cada produto. Então, qual o mix, né, que poderia ser mais lucrativo, né? Então, pode-se usar, né, a PO para isso. Pode-se também utilizar a PO para selecionar alternativas de investimentos financeiros, né? Dado que existem aí centenas ou milhares de opções para se investir, né, o capital, cada uma com seus retornos esperados, seus riscos, né, seus prazos para retorno. Então, como montar um portfólio, né, que traga aí a melhor lucratividade possível, né? Seria outra aplicação e se trabalha muito com isso, né, em finanças. Pode-se também pensar no uso da pesquisa operacional na definição de problemas de transporte, tá? Por exemplo, por onde deve trafegar um caminhão para fazer as suas entregas, né, com o menor custo possível ou com o menor tempo de viagem possível, né? Isso hoje em dia está tá muito popular ter essa aplicação, né, através aí dos chamados GPS, né? Então eles utilizam muito aí da pesquisa operacional, na verdade, para seu funcionamento, tá? Pode-se também pensar num problema de plantio de um agricultor, né, que tem um terreno limitado, né, para plantar e tem que definir quais culturas ele vai plantar, né, baseado numa expectativa de retorno, numa expectativa de perdas, né, na expectativa de lucro, né? Então, como montar, né, o seu, o seu portfólio, vamos dizer assim, de plantio, né? Então, há uma série de decisões aí no mundo dos negócios que podem ser resolvidas aí através de técnicas da pesquisa operacional, né? A gente aqui, né, nessa disciplina, a gente trabalha com modelos de programação linear, tá? A programação linear, ela trabalha com sistemas de equações e inequações, né, lineares, tá? Então a gente está lidando aí com equações, né, ou inequações, no que usam aí símbolos como maior ou igual, menor ou igual, né? E isso é muito importante para se poder depois, né, descobrir quais são as quantidades, né, que devem ser produzidas ou plantadas ou investidas, né, a partir do que essas técnicas aqui indicam, certo? Aqui nós temos um exemplo de um modelo, né? Tá faltando, na verdade, aqui definir inicialmente que tem que se definir as variáveis, tá? E as variáveis, elas são aquilo que efetivamente se quer calcular, né, com o uso desse modelo aqui,
né? Então, por exemplo, se você está usando um modelo desses para identificar qual é o plano de produção, né? Então você vai utilizar X1 para a quantidade, né, de um determinado produto, tá? Que deve ser fabricado, o X2 a quantidade do outro produto, né? Se houver X3 também, né? E assim por diante, tá? Então essas variáveis aí vão sempre se referir a quantidades, tá? A quantidade a ser investida, a quantidade de área a ser plantada, tá? A quantidade de inserções de publicidade em determinado meio, né? Pode-se trabalhar com isso também, né? Então não existe modelo sem a definição inicial de uma de um conjunto de variáveis, né? Porque tudo vai depender então dessas variáveis aí. O modelo também vai sempre informar se é um modelo de maximização de lucro ou se é de minimização de custo. Tá? Então, normalmente é essa maximização de lucro aí. A função, né, desse modelo é o que? Né? É buscar uma solução que traga o máximo lucro possível. E então isso tem que estar bem definido, né? Porque do contrário o modelo pode não trazer, né, esse resultado esperado, tá? Existem as chamadas restrições, né, que efetivamente é o que dá mais trabalho aqui na montagem do modelo, né? As principais restrições são as chamadas restrições técnicas, quando existem limites, né, a serem respeitados. Esses limites podem ser de capital, né, de orçamento, né, disponível para utilização por parte da empresa, né? Pode ser, no caso de investimentos, né, quanto há disponível efetivamente para se investir, tá? Essas limitações podem ser de horas de mão de obra, afinal de contas, mão de obra fica 44 horas, né, disponível para trabalho dentro da empresa, né? Então não se pode planejar a produção de forma a ultrapassar essa quantidade. Uh, Pode haver uma limitação diária, né, para o planejamento das atividades. Então, na área de estocagem, por exemplo, isso aí pode ser relevante, né? No caso do plantio, né, de um produtor rural, com certeza, né, isso é muito claro, né? Ele só pode plantar dentro da área que pertence a ele, né? Pode-se também mencionar, né, e isso acontece com frequência, restrições de demanda, né? Então a empresa só deve fabricar até aquilo que o mercado compra, né? Então se existir isso tem que ser considerado na montagem de um modelo, certo? Então pode haver, né, restrições aí de diversos tipos, né, como se verá nos exemplos, tá? E existe também, né, algumas restrições aqui que são bem fáceis de serem montadas, até porque elas são sempre iguais, né? Mas muito embora elas sejam muito fáceis, elas são muito importantes, né? Que são as chamadas restrições de não negatividade. Elas deixam muito claro, tá, que as soluções, né, a serem alcançadas depois, as soluções desse modelo, elas não podem ser negativas. Então, os valores possíveis para x1, x2 e x3, se houvesse, eles teriam que ser de no mínimo zero, tá? É importante deixar isso claro porque o passo seguinte, após se formular o modelo, é efetivamente ir atrás da solução do modelo, ou seja, definir qual é esse valor de x1 e x2, né? E aí a gente faz uso de ferramentas computacionais e se a gente não deixa claro que esses valores não podem ser negativos, então é capaz de vir um resultado negativo. E não faz sentido ter um resultado negativo quando a gente está falando em quantos produtos a gente tem que fabricar, ou quanto de área tem que ser plantada, ou quanto tem que ser investido, né? Então tem que
tem que se informar sempre, né, que essas variáveis aí não representam valores negativos.